Mero psicanalista, bom dia e boa semana. Nós temos a plasticidade de um ego. Desde jovem nós temos um fenômeno que ocorre nessa planilha esquemática da mente chamado a identificação. Os primeiros fenômenos de carinho, de afeto, de sensibilidade pelo pai, pela mãe, pelo objeto, se dá pela identificação. Pais com consciência culposa, que expressam isso através dos vícios, os filhos se identificando com os pais, lhe copiam os fenômenos melancólicos, tristes, ou às vezes eufóricos, ou às vezes até viciosos, porque o afeto se solidariza com o ego identificado na ação do complexo atuando naquela família. Quando chega ao período da adolescência, chamado de puberdade, nós temos então um fator muito interessante. O enamoramento que faz o ser ter um objeto que não é mais da sua família, o objeto alures, o objeto exterior, ele transfere essa identificação para uma projeção ou um espelhamento do seu eu, do seu ego, para o ideal do ego, para alguém que lhe idealiza uma promessa de prazer, uma promessa de satisfação, uma segurança. Então, o outro em si pode exercer um fenômeno chamado de hipnose do enamoramento, que é quando os pensamentos, que é quando os sentimentos, que é quando a sensibilidade se fixa no comportamento, no temperamento, nas funções e caracterologias biológicas, na suscetibilidade que o outro apresenta em nós. Por isso que se chama a palavra, se tem a expressão, o vírus da paixão. E ele é extremamente delicado e você deve observar seus filhos, os adolescentes, os jovens, se eles não adquiriram ou não contraíram o vírus da paixão. Porque o vírus da paixão inoculado ou introjetado, como dizia Ferenczi, psicanalista Ferenczi, amigo de Freud, ele gera então um fenômeno muito patrícico. Com esses sinais visíveis do vírus da paixão na juventude, é necessário que se aplique pelo educador, pelo terapeuta, pelos pais responsáveis, alguns cuidados e paliativos sobre como essa identificação ideoafetiva, essa projeção pode atuar nas escolhas, nos referenciais, nas atitudes, nas ligações virtuais que o jovem possa apresentar. Então o que acontece? Os circuitos neuronais criaram conexões sinápticas de compensação, de prazer. Olhar o outro dá prazer. Sentir que o outro está preocupado dá prazer. Isso pode levar ao ego alguns sintomas melancólicos na falta do outro, porque gera uma abstinência. A abstinência é essa que vai interferir gradativamente no temperamento e na personalidade e no estado comportamental. Se o jovem já apresenta algum transtorno genético, algum transtorno, alguma herança genética que pode desencadear um transtorno, a infelicidade, por exemplo, estudam os psicologistas de Harvard, ela tem 50% de chance de ser genética. Aquele sintoma inexplicável da infelicidade, aquela sensibilidade hipervalente, né? uma hipervalorização
do silêncio, do obscuro, da rustez, né? da forma de se esconder por através de uma maquiagem pesada nas meninas, de roupas de heavy metal nos meninos. Então o que acontece? O espectro em geral do jovem se modifica. E essa modificação na sua identificação vai gerar uma alteração de comportamento que deve ser observada pelos educadores. Porque na adolescência, né, a fase genital, que falou Freud, ele vai querer se relacionar com o outro, com o objeto, não mais o seu olhar edípico, o seu complexo afetivo, a sua estrutura narcisista está voltada apenas para a família. É onde a influência de estranhos pode se tornar perigosa. É onde pessoas que você não conhece, são amigos virtuais dos seus filhos, podem ser perigosos. Às vezes o seu filho, sua filha está se relacionando virtualmente com alguém, por através de chats, por através de WhatsApp, por através de canais específicos de relacionamento, e você não está percebendo que ele está sendo hipnotizado por aquele complexo ideoafetivo transferido, aquela ação, né, do ideal do eu projetado na introjeção da libido, e aquilo se torna um vício. E o vício torna-se fluidez para o campo hipnótico. E essa hipnose de massa pode levar a pessoas mais suscetíveis a serem guiadas por mentes mais perigosas, mais agressivas, mais peremptórias ou mesmo manipuladoras e psicopatas. O psicopata é aquele que sabe oportunizar qualquer feito em torno do ego fragilizado, que ele reconhece como um ego fragilizado, e manipular a seu bel prazer as ideações afetivas da vítima, fazendo que ela lhe sirva inconscientemente, que ela seja dependente fisicamente desse ser. Casanova, um dos grandes romancistas de Veneza, de alguns séculos passados, se não me engano, uns 100, 150 anos atrás, ele tinha uma ação muito peculiar para conquistar uma mulher. Ele levava ela para um passeio de barco ao luar, no lago lá, né, no rio de Veneza, e no meio do barco ele balançava a pequena embarcação e a moça caía na água. E ele prontamente a reerguia, colocava na embarcação, pegava um cobertor, secava-lhe, enxugava o rosto, dava-lhe rapidamente algo quente para beber, dava-lhe uma flor e fazia uma declaração de amor. O que acontece? Ele fazia aquela impressão ser física, ser biológica, para que a mulher sentisse o medo de perder-se e o desamparo em tal grau que ele seria o seu salvador. E com isso ela ficava irremediavelmente apaixonada e hipnotizada por ele, estando-lhe sob o domínio de suas mãos. Isso é o complexo de Dom Juan, né, o arquétipo do Dom Juan, do conquistador, onde a hipnose ocorre de maneira perigosa. Porque uma mulher, um jovem, uma pessoa vulnerável, um idoso, sendo hipnotizada pela palavra ou pelos gestos de alguém psicopata ou manipulador, ela está à mercê do controle mental e emocional, o que Freud chamou de infecção psíquica. E essa infecção psíquica vai gerar atos repulsivos, atos contrários, atos contra a vontade e depreciação ou cisão do ego. Onde se a pessoa já tem uma predisposição e rompe o enamoramento, ao bloqueio da paixão, a pessoa se cansa dela e se afasta, pode irromper ali uma psicose, onde então a gênese de alguns casos de esquizofrenia, porque já tinha predisposição genética, o vírus da paixão, o impulso sexual ativo, a manipulação, a pessoa se sente culpada, suja, e ali irrompe uma esquizofrenia. O que fazer então? Acolhimento. Pessoas estão estranhas, estão fechadas, estão nos cantos, observe o que ela faz. Não a julgue, a acolha, oriente, converse, dialogue. Você tem que dialogar com seu filho, com seu parente, saber o que ele está sentindo, trabalhar as potencialidades do seu ser, e dessa maneira você vai estar salvando vidas e cuidando do seu bem mais precioso, do seu coração.